Oiê, como vão? Hoje eu estou aqui muito feliz com a convidada que teremos aqui no Bem Me Quero. Estou super honrada em receber ela. Psicanálise e espiritualidade. Márcia Marinho. Esperando mais um pouquinho. Oiê. Estou te Oi, Bá. ouvindo, mas não estou. Isso! Ei, que saudade de você, pessoa! Eu também, querida. Como O que vai? manda? É... Tá um pouco travando, não sei se é a sua conexão ou se é a minha. Acho que é a sua, porque a minha aqui tá boa. Ah, então tá. Capaz que seja a minha mesmo, porque aqui na minha cidade é bem mais possível de ter uma internet ruim do que em São Paulo, né? Ah, mas a gente vai indo de tranquinho em tranquinho, tá sempre tudo certo. É, tá tudo certo. Eu vou me apresentar aqui pro povo, que hoje tem um monte de gente aí que te segue, não me conhece, e daí a pouco você apresenta pro meu Isso, Bá. povo. Meu nome é Bárbara, sou terapeuta holística e fiz formação no curso O Círculo da Vida com a Márcia Marins, que é essa maravilhosa aí que vocês estão vendo. Um amorzinho de pessoa, uma professora excelente. Se tiver terapeuta aí assistindo, presta atenção bastante aqui nessa live de hoje, porque se surgir a vontade de fazer o curso, já sabe para quem vai procurar. Bárbara, pode procurar eu em São Paulo e você em Minas. Não esquece. Pois é, mas né, prof? Vamos lá, vamos começar esse círculo, né? Vamos começar a fazer formação desse círculo. Né? Esparramar para o mundo. Vamos levar isso para o mundo. Diga, Gente, o que que você quer saber, amor? vou dar uma boa noite geral para todo mundo, porque toda hora um dá boa noite. Então, boa noite para todo mundo. Se sente aí muito bem-vindos, né? Porque uma das coisas que o círculo mostra pra gente é que não tem ninguém especial, né, prof? Exatamente, somos todos essenciais para tudo. Especial não existe ninguém, é ilusão. Exatamente. É, eu quero que você fale a primeira coisa para o pessoal aí de Hum. como você teve essa ideia de. Você teve a ideia, não, né? Você só Ah, materializou. você conhece a história, mas eu vou contar para todo mundo que está assistindo. Isso, conta Eu aí para o pessoal. podia, Bárbara, inventar que, tipo assim, eu sou especial, que eu canalizei, etc. Mas é tudo mentira. Como todo ser humano comum, normal, neurótico, né? Porque quem fez a formação de psicanálise e espiritualidade sabe que somos todos neuróticos. Eu estava precisando muito de dinheiro. Já tinha formação em psicanálise, já tinha formação em outros cursos, e eu participava de um trabalho que na época chamava Skywork. A constelação familiar estava começando a chegar no Brasil aqui, mas não era tão divulgada. Aí eu precisando muito de dinheiro, falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu juntei todo o conhecimento que eu tinha, inclusive do Skywork, que trabalhava na força dos orixás, mas já era sistêmico. Aí eu falei assim, vou fazer um trabalho. E fiz. Tinha uma amiga na época que estava começando um espaço, a Elaine Sarrão, falou, Márcia, vamos fazer? Eu falei, vamos, né? E aí nós começamos. O primeiro círculo, ela conseguiu juntar 3 pessoas. E o assunto era relacionamento. E aí deu tudo certo. Mas para o pessoal aí que está ouvindo e ainda não participou do Círculo da Vida aqui em São Paulo, nem aí em Minas com você, ou aproveitando no Rio de Janeiro, com a nossa amiga Fernanda, né? Isso. É assim,
O Círculo da Vida é uma psicoterapia sistêmica. O que é isso? Imaginem uma rede de pescador. Já imaginou aí? Não tem aqueles nozinhos? Cada um, nós somos uma rede de pescador imensa. E cada nozinho daquele é uma pessoinha no nível de humanidade ou uma energia nossa. Se uma energia nossa, uma criatura, vou chamar de energia porque é difícil explicar o que é criatura aqui, tá bom? Uma energia nossa entorta, a rede vai entortar até um determinado ponto. Pegou aí a imagem? Para eu colocar essa rede direitinho de novo, eu preciso mexer no nozinho certo. Só que esse nozinho, que é essa energia ou é essa pessoa, é inconsciente. Então, no círculo, então o sistema seria a rede toda, né? E a psicoterapia é a pessoa, que a gente chama de observador, enxergar aonde é que está o nó dela e como a gente vai ajustar. E aí, o círculo da vida vai funcionar em 2 níveis. Um nível energético, porque toda pessoa é formada de átomo, então toda pessoa é energia. Na medida que as pessoas vão se mexendo no ciclo, vão falando o que está sentindo ou o que está pensando, o sistema da pessoa, ou seja, a redinha, vai entrando no lugar. E a pessoa que nós chamamos de observador, que está fora, ela fica observando como se ela estivesse vendo um grande jogo de xadrez, um teatro, uma encenação. E aí ela vai tomando consciência e isso vai alterar a psique dela. Se ela via o espaço, a situação de um jeito, ela passa a ver com mais lucidez, com maior clareza. Isso. É o que eu sempre falo, né, com as pessoas que me procuram aqui, que o círculo, né, ele traz uma clareza, assim, do que está acontecendo em nossa vida de uma forma tão simples, né, que quando a gente vê, e depois que essa clareza vem, a gente fala assim, mas como que eu não vi isso antes, né? Exato. Como é que eu não vi isso antes? Mas é Então, porque, sabe por que acontece isso, Bá? Porque na nossa psique, eu só posso reconhecer o que eu conheço. E como está no nosso inconsciente, está em nós. Só que nós não nos permitimos ver, na maioria das vezes, porque achamos que é desagradável, porque não é possível, tem algum julgamento. Mas julgar, todo mundo sempre vai julgar, tá? Então... exatamente. E quando você criou o círculo, o que você mais pensava assim de ser o intuito desse círculo? Não, eu vou criar essa terapia aqui para ajudar as pessoas a tal coisa. Qual que é o principal intuito assim do círculo? O principal intuito hoje do círculo é trazer consciência. No momento que eu intuí ou montei o círculo, o intuito era ganhar dinheiro. Sabe por quê, Bá? Porque é assim, e agora eu vou falar muito sério, porque você me conhece quando eu fico sério. Eu Né? adoro. Essa história de ajudar os outros é papo furado, porque ninguém tem o poder de ajudar ninguém. E ninguém é tão pequeno que precisa da ajuda do outro. O que nós precisamos é técnica. E se eu, como um todo, como um ser divino, assim, você, espírito divino, e todo mundo que está aí na nossa live, e quem não está na nossa live, fizer por si, tudo fica perfeito. Então, o círculo hoje, o círculo da vida como técnica, é para fazer o observador. O observador é aquele que tem uma encrenca e não está conseguindo sair e vai expor, né? É ele ter a percepção do que, qual energia, qual coisa nele está encrencada, tomar consciência e transformar. No sutil, na medida, como eu falei, na medida que o pessoal está se mexendo lá, já está sendo transformado. Agora, a pessoa precisa tomar consciência. Mas eu nunca, em nenhum trabalho meu, eu ponho a intenção de ajudar.
porque isso estaria diminuindo o espírito divino que está na minha frente. Então, eu uso técnica porque a minha função é o meu propósito. É. E eu acho bom demais que eu falo que eu me identifiquei muito com você, justamente pelo esse fato de você ser tão sincera, né? E eu acho isso maravilhoso, que você não é aquela coisa assim, uma zen, calmo o tempo todo, sou paz e amor e não sei o quê, né? Fala calmo. Você é o que é, que é uma das Eu coisas que sou a gente coçou. Eu vou até mandar fazer uma camiseta. Sou coçou. O que coçou? Não sei coçou, mas eu sou. né? E aí, Né? é essa integridade que eu acho muito bacana e que eu me identifiquei justamente por isso, que a gente vem vendo pessoas assim que é o tempo inteiro só nessa essa visão que a gente tem assim de o tempo todo muita paz, muito falar calmo, achando que aquela as pessoas vendo a gente daquela forma, ela se sente até menos, né? Porque fica assim, gente, eu sou tão nervosa, como que essa pessoa consegue manter a calma o tempo inteiro? E não tem essa pessoa que consegue manter a calma o tempo inteiro, né? E uma das coisas que aconteceu no curso e que foi bom demais para mim foi que acho que no primeiro módulo você me deu um tapão na cara e aí Mas me explica o tapão que foi, não foi tapa não de foi o tapão verdade, senão vão físico, pensar não, que eu foi o tapa saí do tocando. meu espírito, gente. Fica tranquilo. Porque uma das regras poucas regras que o círculo tem, uma delas é que não pode agredir fisicamente. Isso, a Mas única. eu lembro que você falou assim comigo que enquanto eu ficasse justificando, eu não ia conseguir aprender, né? Porque qualquer erro que eu tivesse, que você viesse me corrigir, eu justificava. Então, não sei o que, aí você virou para mim assim, bah, enquanto você tentar justificar, você não vai conseguir aprender. Aí na hora que você falou assim, aquilo assim, eu até fiquei tonta, parecendo que o tapa foi na cara mesmo, né? Mas que depois disso fez tanto sentido e que aí eu parei de ficar justificando qualquer coisa na minha vida, né? Eu sou o que sou e pronto, acabou, não tem que ficar justificando as coisas, né? E essa consciência ela é muito bacana, ela é muito boa. E tanto foi real, Bá, que hoje você facilita o Círculo da Vida aí em Minas Gerais e vai montar um grupo para dar o curso do Círculo, que eu já te passei o material, te dou todo o apoio, e o pessoal está falando que vai querer camiseta, eu vou montar uma grife. Você vende aí É, em vamos Minas dar uma Gerais grita. minhas camisetas? Eu te ajudo. Ah, então tá bom, Bá. E o bom também de você ter falado assim, eu fiz o círculo por dinheiro. Gente, todo mundo precisa de dinheiro, né? Nós estamos em um mundo Sim, materialista, a gente precisa do dinheiro para a gente ter qualquer coisa, a gente precisa do dinheiro para comer, para tomar um banho, para viajar, para fazer tudo que a gente gosta, a gente precisa do dinheiro. Então, e essa hipocrisia você chegar aqui falando, ah, eu fiz o círculo porque eu queria ajudar as pessoas a ter uma consciência linda, porque minha vida estava maravilhosa, eu não estava precisando de dinheiro, mas eu fiz para entregar, né? E não é assim, não. né? Não é bem assim. Não é, a realidade não é. E sabe uma coisa também que aparece muito no círculo, Bárbara? Toda vez que o círculo, o assunto que o observador traz alguma coisa falando de dinheiro, o dinheiro sempre, no final do círculo, quando a gente chama de alinhamento, né? Ele sempre fica ao lado do prazer. Porque aquilo que nos dá prazer é o nosso talento. Aquilo que é o nosso talento é o nosso valor. Se a gente está no nosso valor, na frequência do valor, o valor chega até nós. Então, essa história, eu vou ajudar, não sei o que, a pessoa é orgulho, está se achando especial, está achando que pode ajudar alguma coisa. Né? Se a gente tivesse esse poder, como eu costumo dizer nas minhas aulas, não haveria ser humano que não seria próspero e feliz, porque tudo que uma mãe deseja para o filho é que ele seja feliz e próspero. Então, se a gente tivesse esse poder, puta, ia ser maravilhoso. Mas não temos. Então, aí eu falo para todos esses terapeutas que estão ouvindo, que estão pedindo camiseta, uniforme de curso, fazendo perguntas aí sobre o círculo, que é o seguinte: enquanto você não estiver ganhando o dinheiro com a terapia,
você não está manifestando o seu valor por inteiro. Está ganhando pouquinho, já está manifestando o valor pouquinho. Começou a ganhar mais, está manifestando mais. E para saber qual é o nosso valor, a gente tem que ter experiência, principalmente nessa área terapêutica, começar, porque tudo tem um começo, e ninguém começa experiente. Então tem que ser como você, ter coragem de fazer o curso e já começar a praticar, e autoconhecimento, senão não rola. E estou falando isso porque tenho 60 anos e, ó, ralei, mano, para achar meu valor. Não foi facinho, não. Demorou um tiquinho, né? Demorou um tiquinho. Ô, Márcia, Ah, amor. explica para o povo aí como que os representantes conseguem sentir o que o observador está sentindo sem nem nunca ter visto a pessoa, sem nem conhecer a pessoa. Ok. Então, eu vou explicar para quem não conhece o círculo ainda desde o início. Tem a pessoa que é o observador, porque o círculo da vida é para resolver encrenca, problema, como eu costumo falar. Então, o observador fala assim, olha, eu estou, por exemplo, com um problema financeiro. Aí a gente, o facilitador, vai pedir para ele pôr foco, né? Porque quanto mais energia, quanto mais ele focar na questão, fechar a questão, mais fácil a questão vai aparecer. Então, ele fala assim, por exemplo, eu ganho dinheiro, mas o dinheiro não rende na minha mão. Aí o observador vai escolher uma pessoa para ser ele. Não é nem o facilitador que escolhe, porque eu preferi que o observador escolhesse, porque senão, se é um grupo que se conhece, poderia dar margem ao observador pensar assim, ela escolheu porque ela sabe que o problema dela é igual ao meu. Então, eu peço para o observador escolher. E o observador vai escolher o que nós chamamos de representante. E aí, para não restar dúvida nenhuma, é esse representante que vai escolher outros participantes, criaturas, emoções, sensações, que o facilitador vai chamando por intuição. E eles são escolhidos e eles acabam sentindo o que o observador sente por sincronicidade. Porque nós somos uma unidade, humanidade. Então, quando a gente se reúne, nós nos reunimos porque, espiritualmente, semelhante atrai semelhante. Então, todos que estão participando daquele grupo têm o mesmo problema ou precisa enxergar o problema. Só que cada um vai ser chamado na sua encrenquinha pessoal. Então, um vai ser chamado para ver o problema inteiro. O outro, por exemplo, pode ser chamado para ser o dinheiro, o outro pode ser chamado para ser o gasto. Então, vamos imaginar que alguém tenha sido chamado para ser o dinheiro. Tudo que aquela pessoa que foi escolhida para ser o dinheiro falar é o dinheiro, a energia dinheiro da pessoa que está em sincronicidade com o dinheiro do observador. Então, é um tratamento para o observador de uma forma geral, num sistema inteiro, e para quem participa, é um tratamento numa determinada área. Qual área? Aquela que está mais encrencada na vida da pessoa. Exatamente. É impressionante como que parece um imã, né? Aí quando a E gente vai fazer vai desemaranhar desentrelaçamento. o desentrelaçamento, todo mundo fala exatamente isso. Nossa, eu fiquei impressionada de ter sido. Eu sabia que eu ia ter sido chamada para representar tal coisa, porque na minha vida essa coisa não vai para frente. Nananã. Parece mágica, né? Parece mágica, mas a vida é uma magia. É que as pessoas não têm a percepção. Está chegando uma pergunta aqui, quando chama-se alguém para representar uma pessoa? Ah, entendi. Por exemplo, vamos pôr numa situação onde vai entrar uma pessoa que esteja encarnada, um pai, uma mãe, uma tia. Aí é relativo, porque a pessoa que entra
pode ser a pessoa, vamos imaginar que é um problema familiar, uma encrenca com a mãe, tá? Eu chamo alguém para ser a mãe. Essa mãe pode vir tanto representando a mãe ideal que a pessoa tem, da psique, como a mãe verdadeira. Quando entra a mãe verdadeira, entre aspas, né, porque é uma pessoa que está captando a energia da mãe real, da mãe verdadeira, essa mãe verdadeira tem falas e até jeitos da mãe da observadora. E a gente constata. Um exemplo de mãe, mas pode ser chamado qualquer pessoa. Então, aí é relativo. Pode ser tanto da psique da pessoa, como a captação da própria pessoa real, que está encarnada ou desencarnada. Não, e esse negócio do jeito da pessoa é muito interessante porque o meu primeiro círculo eu fiz aí no Espaço Humanidade foi online, né? E aí quem me representou até foi a Nilza, tá aí online. E quando eu assisti, o meu círculo, eu olhava para a Nilza e falava assim, gente, mas eu nunca vi essa mulher na minha vida, como que ela sabe que eu faço essas coisas? Tipo assim, a forma que ela mexia a mão, a forma que ela cruzava os braços, que ela andava, falava assim, meu Deus do céu, que macumba é essa? Que macumba é essa, né? Parece macumba, mas a vida é magia. O exemplo que eu dei de rede de pescador, né, que estamos todos ligados de uma certa forma, é real. Então é só você pôr a sua intenção em algo, começar a prestar atenção em você, como você, espírito, prestar atenção, você vai além dos seus 5 sentidos e capta o que tem que captar, porque a pessoa é divina, tem mérito e precisa enxergar para ganhar consciência. Então, é uma magia? É, porque a vida é uma magia para quem. Eita, caiu a conexão da Márcia. Daqui a pouco ela volta aqui e aí eu vou ler as. Se alguém tiver mais alguma pergunta para mandar aí, gente, pode perguntar, que aí a gente vai respondendo no Eu decorrer caí, da live. Caiu. Levanta, professora, levanta. Não cai. levantei, é a magia da vida. Você vê, a gente cai e levanta de novo. É, e voltar com mais força. É, É, e aí essa questão de ser chamado por semelhança, aí entra a questão das frequências, né? Que tudo é frequência. Então, se eu tô na minha vida, na frequência do valor, eu não estou conseguindo gerar valor, agregar valor às coisas que eu estou fazendo, o dinheiro não está rendendo na minha mão, alguma coisa assim, se eu estou naquela frequência, provavelmente eu serei chamada para representar isso quando eu estiver em um curso que a pessoa estiver nessa mesma frequência. Então, tudo é questão da frequência, né? Que entra a física quântica, que tem também no curso. exatamente, porque tudo é onda, né? Tudo é frequência. E como existe a lei de semelhança atrair semelhante, não tem como dar errado. O que acontece algumas vezes, raras vezes, mas acontece no círculo, é o observador ou a pessoa que está representando um papel, por mecanismo de defesa, não se identificar naquele papel ou naquela situação. Mas quando passa o tempo, aquele círculo que ela viveu, aquela coisa que ela presenciou, vai vir à consciência e ela vai constatar que é aquilo. Então, você falou do desemaranhamento, que é aí em Minas, e aqui é desentrelaçamento em São Paulo, né? Quando termina o círculo, o facilitador vai perguntar para cada pessoa se essa pessoa identifica aquele papel, tudo aquilo que ela falou na vida dela. Então, não é só o observador que ganha consciência, é o participante, é um trabalho onde todos saem ganhando.
E é engraçado, Bai, você deve ter passado por muitas experiências. Você fala assim para o participante, identifica esse papel. Vamos pegar o exemplo do dinheiro, né, que nós falamos antes. Ele vai falar, identifico, com aquela cara de De identifico, mas não paisagem. identifiquei nada, de paisagem. Aí cabe ao facilitador, e eu tenho certeza que você faz isso, se a pessoa tiver mérito, e aí eu já falo para o pessoal, né? Que é se a pessoa tiver mérito, vai vir uma intuição, vai baixar uma coisa no facilitador, e ele vai, pum, enquadrar a pessoa para falar, não, olha, lembra, o dinheiro falou isso, isso, isso. Então presta atenção no que você está fazendo com o seu dinheiro. Se a Exatamente. pessoa não se não for o momento da pessoa, a pessoa não estiver preparada, passa batido. Mas é É. muito interessante para quem for fazer o círculo aí em Minas Gerais com você, ou aqui no Espaço Humanidade aqui em São Paulo, prestar atenção quando vai ser um representante, porque ele não está fazendo fofoca da vida do outro, ele está falando dele que está em sincronicidade com o outro, na mesma frequência, como você bem disse, do Eu, outro, né? eu falo que quem mais ganha é o representante do observador, porque não paga o mesmo preço que ele, mas tem a mesma clareza. É. Falar em preço, você cobra alguma coisa aí de quem vai participar do círculo, não do observador, de quem participa? Eu cobro um valor bem mais baixo do que o observador, mas eu cobro. Um valor simbólico, né? É. Uhum. Então, isso que eu acho muito legal no círculo, porque como é um tratamento para todo mundo, quem vai participar paga um valor pequenininho e sai com o mesmo ganho de consciência na questão que está encrencada. Né? Não é Exatamente. uma coisa que vai fazer pelo outro, as pessoas vão participar para fazer por si. Por si. E tem gente que começa aí no círculo e vai para o círculo. E aí ela acaba resolvendo todo o sistema dela. É Aí, aí em de, Minas o de pessoal já círculo formou em grupo. círculo. Isso. O Mas pessoal aí em Minas já formou um grupinho fixo, meio que vão toda semana ou toda quinzena? eu tô caminhando com esse grupo aqui, né? Porque aqui é onde eu moro, o pessoal ainda tem uma certa resistência ainda porque acha que tudo é macumba, né? Mas eu tô desconstruindo isso aqui e para eles perceberem que é só uma ferramenta para auxiliar nesse esclarecimento que eles estão precisando. Na hora que eles descobrirem como que é bom, aí não vai ter mais agenda para tanta gente. Mas Né? esse já tem sempre as pessoas fixas, assim, que já costumam ir mesmo no meu espaço. Hum, E foi interessante quando você falou assim da pessoa ficar com cara de paisagem, porque no primeiro círculo que eu fiz lá no BH, teve uma pessoa que representou o conhecimento, né? A pessoa foi representar o conhecimento do observador. E assim, o conhecimento foi a criatura que deu mais trabalho para a gente conseguir mostrar para ela que ela não era mais especial que nenhum ali, uhum. sabe? E aí, assim, tava atrapalhando o observador de prosseguir, de fazer as coisas que queria, porque tinha tanto conhecimento, mas não tinha confiança naquele conhecimento, tinha medo do que os outros iam falar, do julgamento alheio, né? De tipo assim, de chegar e fazer alguma coisa errada, e ficava só no conhecimento, só conhecimento, conhecimento, conhecimento. Aí, por coincidências que não existem, eu fui fazer uma live com essa mesma pessoa que representou o conhecimento, né? No dia de fazer a live, pensa em tudo dando errado. Tudo deu errado. Nem live aqui no Instagram Sim. conseguiu fazer. Aí eu falei assim, nós não vamos marcar essa live. Nós vamos fazer ela, porque eu sou taurina e eu sou teimosa. Eu não uso mais teimosa, eu uso Sim. determinada. Então,
Falei, nós não vamos ficar sem fazer essa live, nós marcamos essa live, já tem um bom tempo, e nós vamos fazer ela no dia que nós marcamos, vamos fazer no Facebook. Fomos pro Facebook fazer a live, e deu tudo muito errado. Só que fizemos a live. Aí, quando acabou a live, que eu fui conversar com essa pessoa, aí eu falei assim, você percebe o tanto que o seu conhecimento te trava, que olha o tanto de coisa que estava dando errado para a gente não fazer a live. Então, não era nem um observador, era uma pessoa que representou uma criatura, né? E que deu certinho. Na hora que começou a acontecer as coisas, eu falei assim, gente, olha o conhecimento travando tudo ali na vida da pessoa ainda. Né? Então, é impressionante como que vem a clareza. É um bom exemplo, Bá, porque é muito comum. Mas antes eu quero falar que alguém mandou uma mensagem falando que se o pessoal tem medo porque pensa que é macumba, eles têm que ter medo da própria vida, porque a vida é uma magia, é uma macumba e eles são espíritos também como nós, né? Mas esse exemplo que você deu, eu lido no consultório, porque hoje a maior parte dos meus clientes são alunos do curso Psicanálise e Espiritualidade, né? Que eu vou fazer. E uma das coisas... Epa, vai sair online, eu acho que agora no começo desse ano, até o meio do semestre, vai sair online. Mas vai lá presencial para eu beijar você também, que começa em fevereiro, no Espaço Humanidade. Agora eu só estou no Espaço Humanidade. Mas vamos ao conhecimento. Muita gente, assim como eu já passei por isso também, nós conhecemos determinados assuntos, determinadas teorias, mas só conhecemos, não pomos em prática. Então, aquilo não serve para nada, só serve para travar. Porque a gente só vai conhecer de fato alguma coisa se a gente vivenciar. Teoria, tanto que você fez o curso de círculo comigo, você vê que teoria é muito pouco. É prática e exercício de bioenergética, autoconhecimento para a pessoa se sentir para... É maravilhoso. Eu sou apaixonada. E o individual? Vamos falar que tem o individual também, para as pessoas que não... Individual. Tem o individual. Isso. É porque está entrando mensagem aqui para mim. Para as pessoas que não querem se expor, é só marcar o horário, no caso com você, ou com... Tem um monte de facilitador já, e vai fazer o individual. É só você e o observador também. Né? E o individual, ele também dá essa clareza, né, do grupo. Eu, particularmente, gosto mais de grupo porque pessoas falam, né? E papéis não falam, e aí a gente que tem que ir sentindo tudo ali, e às vezes, se o observador ele for mais travado, às vezes a ficha demora mais para cair quando é individual. E quando é em grupo, a clareza vem assim muito mais rápida, né? Muito mais fácil assim de entender. Mas que a eficácia é a mesma, é a mesma. É a mesma, mas você sabe que tem pessoas que no individual eles conseguem captar mais, porque no individual são papeizinhos e são eles que colocam o papel nos lugares. A gente só vai falando, percebe isso, percebe aquilo, como virou piada no nosso percebe. Né? Então, por exemplo, tem gente que chega e fala assim, vamos pegar o mesmo exemplo, estou com um problema no dinheiro. Aí você manda a pessoa escrever no papel o nome dela, o dinheiro, o gasto, aquilo que lhe vier à cabeça, né? As criaturas, como a gente chama. E quando ela posiciona o papel na mesa, ela põe ela aqui e o dinheiro lá longe. Aí a gente só fala, você percebe que você está se colocando aqui e você está colocando o seu dinheiro longe? Ela, não tinha percebido. Pronto, ela tomou consciência de uma coisa que ela estava fazendo inconscientemente. Aí ela pega aquele papel, dinheiro, né? Que é o papelzinho que está escrito dinheiro, para colocar ao lado dela. Só que no lugar de colocar ao lado dela, ela pode colocar, por exemplo, do lado de gasto, que você chamou também. Aí você fala, então,
Seu dinheiro estava longe, agora você trouxe ele para perto do gasto. É isso que você quer? Aí ela vai tomando consciência através de mexer os papéis, né? De como ela está lidando com aquela situação. Né? É Exatamente. bem legal para quem não quer se expor. Claro que quem é aberto, que quem quer ver as energias falar, o grupo, sem dúvida nenhuma, tem o ganho da fala, né? Fala, gesticulação. É maravilhoso. E aquela pergunta que eu sempre ouço quando eu vou fazer um círculo e que você também sempre ouve quando vai dar o curso, né? Qual a diferença do círculo e da constelação familiar? As duas são uma psicoterapia sistêmica, vai mexer na psique e vai mexer no sistema. A diferença é que o círculo da vida é espiritual e não tem lei, a não ser as leis espirituais de Hermes, que quem quiser saber vai fazer o curso comigo ou aí em Minas com você, que a gente vai explicar quais são essas leis. Deixa eu te Não cortar tem. rapidinho aqui. Fala. Toda quarta-feira eu tô fazendo live com um amigo meu lá de BH. A gente fica fazendo a live das 7 leis herméticas. A gente já vai entrar na quinta lei amanhã e estamos para acabar, mas está sendo muito bom. O pessoal está É, gostando, tá participando, tá bem legal. é no Bem Me Quer, underline 8 também? É, É aqui de mesmo. quarta-feira, você falou? É toda quarta, só que essa semana vai ser amanhã. Se não me engano, vai ser às 19, 19h30. Semana que vem não vai ter, porque eu vou estar viajando, e na outra semana a gente volta a fazer na quarta-feira. Mas está bem Que bacana. horas? A gente faz entre 19 e 20 horas. Às vezes a gente faz Ah, às tá 19, legal. às vezes a gente faz às 20, mas aí eu sempre solto aquele panfletinho aí para o pessoal ficar por dentro. Entendi. Então, Então, no círculo, como você falou, tem uma regra, não pode ter agressão física, porque às vezes uma pessoa, uma energia tem vontade de bater na outra, Dá vontade de né? socar, né? Dá vontade de socar. Como nos espaços, na maioria, não tem ambulância, É então a melhor não. gente não pode deixar. Outra regra que eu coloco, mas eu uso, mas nem todos os facilitadores usam, é que não pode deitar, porque deitar significaria extinguir uma energia. E nós estamos aí para construir, para alinhar as energias e não para extinguir energia nenhuma. E só. Na constelação já tem a lei do amor, lei do É. pertencimento, lei de um monte de coisa. No círculo, não. Sabe por quê, Bá? Se somos espíritos, tudo bem que eu cheguei primeiro na Terra aqui, encarnada, na Terra não, encarnei primeiro e minha filha encarnou depois. Mas ela pode ser um espírito muito, muito mais conhecimento do que eu. Eu aqui só estou entendendo de como lidar com as coisas materiais um pouco melhor, porque tenho mais experiência. Né? Às vezes, nem sempre, porque os filhos, apesar de ter chegado num segundo momento aqui, ou depois da gente encarnar depois da gente, ele pode ter um manejo, um traquejo para lidar com a materialidade que nós não temos. Então, como eu vou estabelecer uma hierarquia? Não dá, querida. É, Né? Lei do exatamente. amor. Não, é mãe tem que amar. É mentira. Quem é que não tem uma encrenca com a mãe? Freud aí já dizia, né? Mãe encrenca. O primeiro trabalho do psicanalista é matar a mãe ideal para poder aceitar a mãe real. É, Né? Mesmo porque Kardec, numa das perguntas lá que ele fez para o Espírito da Verdade, o Espírito falou que os laços, quando nós temos, né, laços sanguíneos que não têm harmonia, é porque em outras experiências éramos coisas que viemos nessa para nos harmonizar. é. Então eu Não, amo porque eu amo. Às vezes a gente ama mais uma vizinha do que a própria mãe. A gente tem mais estima por uma amiga do que pela própria filha. Então não tem lei, isso é mentira. é, Isso é realmente, hipocrisia. no círculo, realmente é mais leve lidar com isso pelo fato de não ter as leis, né?
Mas Isso. o que eu gosto de falar sempre para os meus clientes aqui é que, assim, eu sou facilitadora do círculo e sou consteladora também, né? Então, o que eu falo é que, tipo assim, uma técnica não tem nada a ver com a outra, Não. né? Por mais que é sistêmico, por mais que a dinâmica é muito parecida, né? Porque tem um representante, tem as outras pessoas que vão ser as outras criaturas, ou na constelação são as outras pessoas da família, daquele outro sistema, mas não tem nada a ver uma coisa, uma clareza que o círculo traz é diferente da clareza que a constelação vai trazer. Sim. Então, constelei ontem, não vou fazer um círculo hoje, não tem nada a ver, porque você não vai estar trabalhando a mesma coisa, né? Então, Exato. apesar de serem técnicas parecidas, na hora do resultado são totalmente diferentes. Eu costumo dizer que o círculo trabalha na vertical, porque ela trabalha o condomínio espiritual da pessoa, e a constelação trabalha na horizontal, que é o circuito familiar ou de empresa, as relações dela aqui como encarnada, e não a alma ou o espírito, né? Que, Uhum. logicamente, tem consequência, porque tudo é um caminho de duas vias, né? Olha, chegou uma pergunta aqui perguntando o que elas têm em comum. O que elas têm em comum é que elas são sistêmicas. Eu acho que é só. É. A técnica, eu não sou consteladora, eu nunca fiz curso de constelação, né? Mas me parece que uma das diferenças na técnicas é que depende da consteladora, né? Por exemplo, eu já participei de constelação, onde antes de começar, a pessoa faz tipo de uma anamnese. É perguntada qual o problema, se tem irmão, se não tem irmão, se teve aborto, se não teve aborto, se o pai é vivo, se o pai é morto, né? Uma série de coisas. Na constelação que eu participei, não estou dizendo que todas as constelações são assim. No círculo da vida não tem questionamento nenhum. É tudo na magia mesmo. Ele chega, a pessoa chega e fala, eu quero ver esse problema, e não fala mais nada. Né? É, É uma das diferenças. ela quer saber o que tem em comum. Então, o que tem em comum é só porque são sistêmicas. Não tem nada em comum além disso. Só Não tem mais. a dinâmica que é bem parecida. Tem o campo mórfico, né? Que também as duas técnicas usam Isso. justamente porque são sistêmicas. Mas tirando isso, não tem mais nada em comum. É totalmente Não tem? diferente. O círculo da vida trabalha nosso sistema pessoal, né? Nosso medo, nossa alegria, nosso amor, nosso ódio, essas coisas. Na constelação familiar trabalha o sistema da família, pai, mãe, bisavô, ancestrais ou, né, chefe, não sei o quê, para seguir toda aquela hierarquia que você falou aí antes. E no círculo da vida não. No círculo da vida somos nós com nós mesmos e mais ninguém do externo É. interfere nisso. Mas o círculo da vida também pode trabalhar a família. Questão Também pode vir familiar. Aham. questões familiares, financeiras, para qualquer tipo de assunto. Assim eu imagino como na constelação atualmente, né? Uhum. Antigamente era só família, agora eles estão, parece que os consteladores também estão constelando outras coisas, né? É. Ah, mais alguém tem pergunta aí? Aproveita que a mãe do círculo está aqui, gente. Aproveita dela. A mãe do círculo. Ai, gostei, Fada, assim, a mãe do círculo. Você que pariu um círculo para nós? Eu já imaginei logo o popuarismo, saindo um monte de bolinha. Ai, Mas eu acho que a foi. gente explicou tudo direitinho, não explicou, Bá? Acho que explicamos tudo. Normalmente aí em Minas, você está fazendo círculo, tem dia certo ou não? Não tem dia certo, não, porque eu estava com a agenda um pouquinho complicada por causa de outros compromissos pessoais, mas a partir de agora eu vou buscar pegar minha agenda e fazer ele certinho para eu conseguir até fazer esse dia do círculo, né? Juntar o grupo do círculo e tal. E quinta-feira dessa semana, dia 3, eu vou estar fazendo um círculo lá em BH,
né? Lá em Belo Horizonte não tem facilitadora do círculo, então o círculo em Belo Horizonte só acontece quando eu vou lá. Sei. E quem tiver aí, que estiver assistindo, entre em contato comigo aqui para saber aonde que vai ser, né? Você faz, só um minutinho, você faz em BH e na sua cidade aí? Que cidade você está? Eu estou em Araçuaí, fica, Araçuaí. fica no norte de Minas, quase na Bahia, por isso que esse tá carregado assim. Uhum. E aí eu faço aqui e faço em BH e estou aberta para fazer para qualquer lugar que alguém quiser me chamar para ir, eu estou indo fazer círculo. Tá. E eu vou aproveitar e falar que nós temos Círculo da Vida aqui em São Paulo, no espaço Humanidade, quase a semana inteira, é só entrar no site ou ligar para lá para ver. Nós temos no Rio de Janeiro com a Fernanda, ela está no meu Facebook. Nós temos numa cidadezinha em Salvador, numa cidade próxima de Lauro de Freitas, com a É, Virgínia, né? E convido todos os facilitadores que estão aí nos assistindo a fazer como você. Faz uma e eu sou dislexa, é difícil eu falar essa palavra. Faz o videozinho e divulga a cidade que você está fazendo circular. Tem o doutor Alisson lá em Fortaleza também. é, isso, tem círculo aí, tá tendo. Por enquanto, o círculo não está tão conhecido, mas daqui uns dias a gente vai conseguir colocar a cara do círculo no mundo aí. Aí, ó, a Virginia falou Sim. Vila de Abrantes, lá na Bahia, perto de Salvador. Qual o nome da cidade? Vila de Abrantes. Vila da Abrantes. Fala para a Virgínia aí que ela não está aparecendo para mim. Ah, para ela dar um alô e postar com telefone e tal, para as pessoas terem acesso, quem está lá em E Salvador, né? aproveita que já está aí online. A Fernanda não está aqui para ela poder fazer também, mas quem quiser, Hum. depois entre em contato com você, né? Manda Sim, mensagem para você aí, perguntando quem é no Rio de Janeiro, Fortaleza. E aí a gente vai levando o círculo para o mundo, né? Vamos levando vamos, consciência aí. vamos Eu, circular. eu estou muito feliz de estar aqui conversando com você de novo, eu estou morrendo de saudade. Eu É, é, também. Mas, desapegar ainda é uma Bárbara, coisa difícil para mim. deixa eu falar uma coisa. Eu que agradeço, porque eu não sou muito chegada nessas tecnologias, eu não sei mexer, nós só estamos aqui pelo seu empenho, porque você fez o convite, porque você tem fibra, porque você é você. Senão Eu nós sou, não estaríamos aqui. eu sou determinada. Você é determinada. Enquanto os outros chamavam você de teimosa, você fala, eu sou, porque você já entendeu que teimosia é determinação. É só um É, lado. E eu quero avisar as pessoas que em breve, no Espaço Humanidade, vai ter o Psicanálise e Espiritualidade online. E em fevereiro, provavelmente, começa o Psicanálise e Espiritualidade. E no primeiro semestre não tem ainda o mês certo para começar o Círculo da Vida. E quando você for montar o curso Círculo aí, avisa a gente para divulgar também, né, Má? pode deixar que eu vou te procurar muito ainda quando eu for montar esse curso. Você acha que eu não vou precisar tirar muitas dúvidas ainda, não? Assim espero. É nós, mano. É nóis. Muito obrigada, professora linda. Eu que Eu amo agradeço, querido. você, pessoa. Obrigada por tudo, por ter parido esse círculo para nós. Foi muito maravilhoso ter esse É. círculo na minha vida. Você fala assim só porque você sabe que eu sou chorona e eu me emociono, né? Ah, fala Também assim amo porque é muito você, Má. verdade. Então tá, Tchau, boa noite. amada. Olha, obrigado aí para todo mundo. Boa noite para quem ficou por aqui. E qualquer dúvida, chama uma de nós duas aí que a gente está à disposição. Boa noite para Isso. vocês. Beijos.